Diz assim então a palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram,
depois partiram. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá e a bênção que o Senhor nos oferece quando estamos reunidos na tua casa em culto público. Obrigado porque à medida que nós servimos e adoramos o Senhor também estende tuas mãos sobre nós e edifica a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de lermos a tua palavra, recitarmos ela, de orar ela, de cantar canções que falam da tua palavra e agora de ouvir a palavra do Senhor que será pregada aos nossos corações. Que o Senhor fale as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de entrar propriamente no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que nós começamos a meditação desse texto no culto dessa manhã. Então, por isso que está lá, o Evangelho em Filipos, parte B. Sendo assim, eu quero desafiar você a depois na sua casa, você que não esteve aqui no culto da manhã, a entrar no YouTube e ver a pregação dessa manhã, para que você consiga enxergar o quadro total, geral, dessa história tão maravilhosa que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa que é importante considerar com os irmãos. A segunda é que eu gostaria de fazer um breve relato de como nós chegamos no verso 16. Nós estamos tratando de uma história que está contextualizada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária, Paulo ele acompanha Barnabé. Barnabé foi uma espécie de discipulador do apóstolo Paulo. Foi um encorajador dos primeiros anos de conversão e ministério do apóstolo Paulo. Então eles fazem um trabalho pioneiro, pregando o evangelho, plantando igrejas, especialmente na região da Ásia, conhecida na igreja, pelo menos através dos estudos bíblicos, de Ásia Menor. E por algum tempo, por alguns anos, eles pregaram e fizeram a sua primeira viagem missionária. Após um tempo, voltando para a igreja de Antioquia, eles tiveram vários acontecimentos, divergências teológicas, foram para a igreja mãe em Jerusalém, e lá tiveram algumas resoluções das questões teológicas entre judeus e gentios. E passado um tempo, surge no coração de Paulo e no coração de Barnabé o desejo de voltarem a essas igrejas da primeira viagem, para encorajá-los, passar as decisões tomadas pela igreja mãe de Jerusalém, encorajar e anunciar a palavra novamente a outros irmãos que até então não ouviram a palavra do Senhor. E nós vamos ver isso no capítulo 15, a partir do verso de número 36. Acontece que durante os preparativos para a viagem, há uma divergência entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não queria levar João Marcos por uma situação que aconteceu na primeira viagem missionária. Que João Marcos, que é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, ele meio que abandona a equipe no meio da viagem. Então existe essa divergência entre Paulo e Barnabé. Então Barnabé segue com João Marcos para algumas cidades da Ásia Menor, e Paulo então escolhe Silas para o acompanhar nessa viagem. E eles seguem. E durante a viagem eles passam na região de Listra e Derbe, e lá recrutam mais um jovem para essa equipe, que é o conhecido Timóteo, conhecido pastor Timóteo, a quem Paulo endereça 2 de suas cartas. E eles então continuam, seguindo viagem. E eles cumprem aquilo que se propuseram no coração. Eles visitam a região da Ásia Menor, reanimam a fé dos irmãos, passam as decisões da igreja de Jerusalém. Só que eles querem abrir novos campos na Ásia. E aí então que acontece algo inusitado, porque o Espírito Santo, ele impede Paulo, Silas e a sua turma de pregar o evangelho. Olha, você pode falar para uma pessoa, sabia que houve uma vez na história em que o Espírito Santo impediu o evangelho de ser pregado? Mas parece que eles não entendem isso. E eles continuam insistindo nessa ideia,
até que o Espírito de Jesus aparece para eles, impedindo que eles deem seguimento a essa viagem. Mas eles continuam relutando com isso, até que Paulo tem uma visão, onde aparece um homem da Macedônia, Grécia, Europa, dizendo: venha para a Macedônia e nos socorra, nos ajude. E aí então, depois dessa visão, Paulo reúne a sua equipe, e lá no verso 10 do capítulo 16, eles concluem que Deus havia chamado eles para anunciar o evangelho na Europa. Então nós temos aqui o início da pregação do evangelho na Europa. Então eles obedecem ao Senhor e viajam até a região da Macedônia. E eles chegam numa cidade chamada Filipos. E a cidade de Filipos era uma cidade que era tanto um distrito romano quanto uma colônia romana. E de manhã eu expliquei isso mais detalhadamente, mas isso significava que ali em Filipos era um pedacinho de Roma. Era como se Roma estivesse naquela cidade. E se tratando de colônia, porque todos os moradores eram romanos, veteranos de guerra, aposentados do serviço público romano. Então Filipos era uma cidade muito, muito importante. E Paulo, geralmente, quando ele chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga. E ele vê que ali não tem muitos judeus, porque para se formar uma sinagoga era preciso 10 homens judeus. Mas há um rumor de que algumas pessoas se reúnem à beira do rio, fora da cidade. E aí então Paulo vai para lá, encontra um grupo de mulheres, e o texto diz que essas mulheres eram tementes a Deus. E se destaca uma mulher desse grupo, chamada Lídia. E Paulo está ali pregando o evangelho, essas mulheres querem ouvir o que Deus tem a dizer através desses judeus. E ele prega o evangelho de Jesus Cristo, e o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela estivesse atenta a tudo que Paulo pregava. E ela recebe o evangelho de Jesus Cristo. E dá a entender que outro grupo, esse grupo que era um pouco maior, recebe Jesus em seu coração. E Lídia e toda a casa dela é batizada. E de fato passam a integrar a família da fé, as primeiras igrejas, ou a primeira igreja na Europa, que começa na cidade de Filipos. Então de manhã nós trabalhamos essas duas histórias, depois você assista lá no YouTube. E aqui que nós começamos então a nossa meditação dessa noite, no verso 16. O texto vai dizer que eles frequentemente estavam indo para esse lugar de oração, porque diz assim, que acontecendo o quê? Indo nós para o lugar de oração, então parece que virou uma rotina, nos dias em que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, porque ele se inclui no relato, Lucas é o escritor de Atos, ele se inclui aqui na história, eles rotineiramente, dia após dia, estavam indo para a beira desse rio, e ali pregando a palavra, fazendo as orações, e ali surge a primeira igreja na Europa. Acontece que em determinado momento, apareceu uma jovem, e o texto deixa muito claro que ela possuía um espírito de adivinhação. E os donos dessa jovem, e se nós fizermos uma análise do texto mais profunda, dá a entender que os donos dessa jovem eram provavelmente os pais dela. Então os pais estavam extorquindo e abusando da própria filha, fazendo dela e dessa possessão demoníaca dela uma fonte de renda. Então a pessoa chegava, prevê o meu futuro, adivinhe sobre a minha vida. E a partir disso, mas é X. Então está aqui o dinheiro. E ela então proferia oráculos, adivinhações sobre a determinada pessoa. E isso parece no texto ser um negócio extremamente lucrativo. Apesar daquela jovem estar nos laços do inferno. Logicamente que nós estamos tratando aqui de romanos, eles não tinham a mesma percepção espiritual religiosa do cristão, então para eles,
Não era possessão demoníaca, mas talvez entidades divinas que estavam falando por meio da menina. E aí acontece interessante, porque essa menina, essa jovem, começou a seguir Paulo e a nós. Paulo, e por isso que Lucas se inclui, ele fala a nós, ele era o redator, ele estava ali acompanhando e registrando. Então essa menina estava seguindo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E ela estava dizendo alto: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Aparentemente parece uma mensagem bonita. Só que tem um problema aqui. Quando fala Deus Altíssimo e caminho da salvação, nós sabemos que Deus é e qual caminho é. Nós sabemos que o Deus Altíssimo, ele se manifestou em Jesus Cristo e que o caminho da salvação é Jesus Cristo. O demônio agindo por trás da menina também sabia quem era o Deus Altíssimo e qual era o caminho da salvação. O problema é que o povo não sabia. Se você olhar no texto original grego, falta o artigo definido. Então, para o romano e o pagão ouvindo essa mensagem da menina, poderia-se dizer que ela estava dizendo o Deus Altíssimo genérico, qualquer Deus, talvez Zeus, que era a entidade máxima romana. Qual caminho? Qualquer caminho, porque os romanos utilizavam essa expressão, caminho de salvação, para um monte de coisa. Por exemplo, para ter uma vida saudável era um caminho de salvação. Você ter um negócio rentável era um caminho de salvação. Então, a mensagem para a gente, para Paulo e para o demônio é muito clara, mas para o povão era muito genérica. Era mais um Deus dentre tantos deuses romanos. Tanto que você vai perceber que Paulo não dá muita bola. E a informação que a gente tem no verso 18 é que isso se repetiu por muitos e muitos dias. Muitos e muitos dias. Até que Paulo, ele perde a paciência. Ele não aguenta mais, talvez, aquela menina, ou melhor, possuída, e o demônio falando através daquela jovem, dizendo: esses homens são enviados do Deus Altíssimo, e anunciam vocês o caminho da salvação, até que Paulo dá um basta. E o texto diz que Paulo estava indignado. E ele, voltando-se para o espírito, ele reconheceu que o problema não era a menina, o problema era o espírito maligno. E ele repreende: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Bom, resultado disso a gente já leu e sabe. Os donos ficaram loucos da vida. Mesmo provavelmente sendo os pais, eles não ligaram, não se atentaram, não tiveram empatia pela menina estar liberta, mas eles ficaram loucos, porque havia desfeito a esperança do lucro. Olha que expressão forte que aparece aqui. Havia-se desfeito a esperança do lucro. Poucos se importavam com aquela jovem. Eles estavam pensando com os olhos da ganância, do dinheiro, do lucro em detrimento da vida urbana. Então, agarraram Paulo e Silas. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar, visualizar. Agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça. Gente, essa moça estava falando isso para Paulo e Silas quando eles estavam na beira do rio. O rio ficava fora da cidade. Quando ele repreende a moça, naquelas redondezas, ela é liberta. Eles pegam e arrastam Paulo e Silas. Eles estão pegando na mão e falando: o senhor pode me acompanhar, por gentileza? Olha, eu vou chamar um Uber aqui, nós vamos até ali no... Não, eles arrastam lá de fora da cidade até a praça que se localizava no centro da cidade. Imagina ser arrastado assim, como um animal, como um bicho. Imagina em que estado Paulo e Silas chegaram na praça central da cidade. E lá, na praça central, é que eram discutidos os assuntos. E ficavam ali os magistrados, as autoridades. E aí eles disseram: estes homens, sendo judeus,
perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Lembra que eu disse que Filipos era um distrito e uma colônia romana? Então, o que está em vigor ali é a lei romana. Agora, note um detalhe interessante. Em nenhum momento nas acusações eles citaram a menina. Eles não estão acusando Paulo e Silas dizendo assim, eles expulsaram um demônio, um espírito de adivinhação ou uma entidade divina dessa jovem que nos dava lucro. Porque até mesmo para o romano, esse era um negócio sujo, fazer tal exploração. Mas de fato havia a coerência na acusação deles. Porque o romano, ele considerava o judeu ateu. Olha que interessante. Se você falar de ateísmo no primeiro século, os cristãos eram considerados ateus. Por quê? Porque os romanos, eles diziam que um povo que tem apenas um Deus e descrê em todos os outros é um povo ateu. Os romanos não se consideravam ateus porque eles criam inúmeras divindades. Então eles eram crentes. Mas e os judeus, monoteístas? Ateus, eram ateus. E esse era um costume que não era romano. Então quando Paulo e Silas estão pregando lá, eles estão fazendo exatamente isso do que foram acusados. Propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar porque somos romanos. E há um outro detalhe. Era proibido fazer proselitismo entre os romanos. Não havia problema pregar o evangelho e fazer de convertidos pessoas que não eram romanos. Mas o romano, você não podia chegar dele e falar assim, quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? E eles estão sendo acusados disso. Algo que era proibido na lei romana. Então a multidão se levantou unida contra eles. Afinal, são estrangeiros em nossa terra. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, rasgaram o que sobrou da roupa de Paulo e Silas, porque eles já tinham sido arrastados, e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Vale aqui lembrar que o castigo romano era muito pior do que o castigo judaico. Os judeus, quando açoitavam, eles eram mais coerentes. Tinha uma regra lá de 30 chicotadas. Agora o romano, muitos morriam no castigo romano. Era extremamente agressivo e feroz a maneira como era aplicado o castigo romano. E então lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro aparece pela primeira vez aqui nessa história agora, que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Também uma informação importante é que como era a prisão, geralmente, nessa época. O carcereiro, ele morava com a sua família, geralmente em cima da prisão ou próximo da prisão. E as prisões, elas não são igual ao nosso presídio de hoje. Geralmente a tranca, ela não tinha cadeado, era apenas você passar o trinco ali. Mas os presos eram jogados no fundo da cela, perto da parede. E na parede eles tinham as suas mãos afixadas pelas correntes. Talvez você já viu em filme, em desenho, que em algumas prisões o pessoal não ficava acorrentado ou só trancado na cela, mas estavam presos às paredes e por correntes. Alguns outros estavam trancados com os pés, presos numa espécie de tronco de madeira, com as pernas esticadas, de modo que inicialmente pode parecer um negócio tranquilo, mas à medida que o tempo vai passando, se torna agonizante a dor por conta desse meio de aprisionamento. E aí então diz que por volta da meia-noite, mesmo sob tais circunstâncias, que nós já vimos arrastados pela cidade, com as suas roupas rasgadas, açoitados, presos de modo terrível, porque antes estivessem na cela ali, livres,
podendo circular, mas não, estavam presos por cordas, correntes, com seus pés amarrados. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eles cantavam de tal modo que os demais companheiros de prisão escutavam. Eles não estavam fazendo a oração silenciosa ou canto silencioso. Eles estavam orando de modo que todos estavam ouvindo. Os demais presos, vai saber lá quantas celas tinham ali naquela cadeia. Mas eles estão cantando, orando, e os demais presos estão ouvindo. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram. Não era tão difícil se abrir, lembra? Era só um trinco passando. E as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono, talvez na parte superior, lá na sua casa. Ele ouviu aquele terremoto. Então ele desce ou vai de encontro, e quando ele chega ele vê as portas abertas. Ele nem sabe o que tem lá dentro. Ele agiu pela maneira lógica. Bom, se as portas estão abertas, é porque quando o terremoto veio, todo mundo deu no pé. E ele então puxou a espada e ia se suicidar-se, porque estava em jogo aqui não apenas a fuga, mas a sua identidade. Como alguém que era responsável em nome da cidade, para deter os malfeitores, os arruaceiros. Então era melhor morrer do que ter a sua dignidade, a sua identidade ferida. Porque ele pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. É interessante pensar também essa cena, né? Imagine que se essa igreja estivesse totalmente apagada, tivéssemos panos nos vitrais e só uma luz no hall de entrada acesa. Nós estaríamos vendo que alguém no hall estivesse fazendo, mas dificilmente alguém que está na luz veria o que nós estaríamos fazendo no profundo escuro, sem luz alguma. Então Paulo, no fundo, porque eles eram correntadas contra as paredes, ele está vendo a cena. O desespero do carcereiro. Ele está vendo o carcereiro tirar a espada a ponto de atentar contra si mesmo. E ele grita do fundo da prisão: não faça isso. Não faça isso. Não faça mal a si mesmo, porque estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele não conseguia enxergar, para entrar lá dentro da prisão, do cárcere, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Imagina a cena. Ele meio que descrente do que tinha acontecido. E ele fala: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Curiosa essa pergunta dele. Porque ele já estava em tese salvo. Os presos estavam ali. Ele não seria punido. Mas o que o carcereiro ele entende? Porque ele sabe os motivos pelos quais aqueles homens foram presos. Eles estavam anunciando um Deus diferente dos demais. E foi justamente esse Deus diferente dos demais, conhecido pelo demônio que havia possuído aquela jovem, conhecido por Paulo e seus amigos. Esse Deus é que ocasionou aquele terremoto. O carcereiro sabia que mais do que um fenômeno natural, aquele terremoto havia sido realizado pelo dedo de Deus. E diante de homens de Deus que pregam sobre um Deus altíssimo, o carcereiro em desespero diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso desse Deus. É desse Deus que eu preciso. E aí então Paulo resume a nossa salvação. Creia no Senhor Jesus. Simples assim. Simples assim. E você será salvo. Não só você, mas você e toda a sua casa. Aqui uma evidência grande daquilo que trabalhamos muito no John Knox sobre a teologia da aliança. Uma das coisas mais lindas da teologia reformada. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Imagina que o carcereiro correu para a casa dele,
chamou esposa, filho, sobrinho, quem morava com ele, falou: vamos lá. Aonde, pai? Aonde, meu amor? Vamos lá na prisão que aconteceu um negócio diferente. Família sem entender, quando eles chegam lá, aqueles homens de Deus pregam a palavra poderosamente. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Aquele carcereiro que era indiferente, agora desenvolve uma empatia que é proporcionada apenas por aqueles que são encontrados por Jesus Cristo. Carcereiro, da mesma maneira que eles chegaram da rua, ele ficou lá na prisão. Mas agora o carcereiro está cuidando, lavando as feridas daqueles homens que foram açoitados e arrastados pela cidade. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, se o carcereiro lavou aqueles homens de suas feridas, Paulo e seus amigos estavam, no nome de Jesus, lavando aquele homem e sua família dos pecados. Lavando para a salvação. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Só um detalhe aqui que vai fugir um pouquinho da exposição, mas quando a gente fala de batismo, às vezes tem um pessoal que fala assim: batiza por imersão ou por aspersão? Mergulhando ou do jeito que faz aqui? Se a gente olhar para a história de Lídia, perto do rio, era muito mais fácil entrar no rio e batizar. Mas aqui, na prisão, qual era a melhor maneira? Aspersão. Então a forma não importa. O que importa é o batismo como sinal da nova vida em Cristo Jesus. Então quando amanheceu, aí os magistrados foram lá: vamos libertar esse povo e mandar ele embora da cidade. Só que nessa hora, Paulo faz uma revelação. Falou assim: não. Nos expuseram publicamente. Bateram na gente publicamente. Eles não podem fazer isso com cidadãos romanos, porque Paulo era judeu, tudo mostra que Silas também, mas que eles também tinham cidadania romana. E aí o pessoal fica todo mundo com medo. Aí o pessoal, os magistrados vêm, pede desculpa publicamente, e aí então Paulo e Silas seguem para a casa de Lídia, onde, vendo os irmãos que já haviam se convertido nessa trajetória missionária deles ali naquela cidade, ele os anima e depois partem. Olha que lindo, o pessoal que estava preso, que tinha sido açoitado, era o pessoal que estava animando a igreja do Senhor Jesus. Isso foi muito importante para que o evangelho não fosse diminuído naquela cidade. O fato de Paulo pedir o reconhecimento é porque se Paulo e Silas saem fugindo, às escondidas, talvez o povo convertido ia falar assim: esses caras aí são duvidosos. Chegaram, sumiram do nada, mas não. Dentro da possibilidade, eles querem mostrar quanto o evangelho de Jesus só tem a contribuir e nada do que a afrontar qualquer cultura ou cidade nesse sentido. Pois bem, irmãos, essa é a história que nós lemos e eu gostaria de trazer para nós nessa noite 4 breves aplicações para que possamos viver e praticar a palavra do Senhor. A primeira delas, e são aplicações simples, mas que muitas vezes nós nos esquecemos e perdemos de vista. A primeira delas é que nós precisamos nos lembrar todos os dias que a autoridade de Jesus sempre será maior do que de demônios, pessoas e fenômenos naturais. A autoridade de Jesus, quando ela chega, ela não pede licença. Ela não teme quaisquer poderes vigentes da época. Aqui nós temos uma cidade cuja autoridade cultural é romana. Nós temos um casal proprietário de uma jovem. Temos uma jovem que está debaixo da autoridade de um demônio. E nós temos um grupo de homens de Deus que estão presos no cárcere, debaixo da autoridade dos magistrados. Mas aí então vem Jesus, e ele liberta aquela jovem do demônio. A autoridade de Jesus dissipa o domínio e o controle daquele casal sobre aquela jovem.
A autoridade de Jesus invade e entra um território que não é o judaico, mas é o romano. E o evangelho começa ali a dar os seus sinais. E também a autoridade de Jesus está sobre os fenômenos naturais. Quando um cárcere quer ser autoridade sobre aqueles homens de Deus, mas ainda assim, Jesus, dono e autoridade sobre a natureza, manda um terremoto e as celas se abrem e aquelas correntes se partem. Irmãos, não se esqueçam, jamais, com quem eu e você estamos lidando. Quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador. Quando lhe faltar fé, lembre-se que ninguém tem autoridade de Jesus. Ninguém tem autoridade de Jesus. Não há homem nessa terra, demônio na espiritualidade, ou barreira cultural, geográfica, natural, que possa impedir a autoridade de Jesus. Não há ninguém como ele. E ele é o nosso Deus, ele é o nosso amigo, e ele está conosco. Às vezes tem dia que a gente está abalado, triste. A gente questiona se Jesus é tudo isso. Mas a Bíblia está aqui para nos mostrar que ele não é só tudo isso, ele é muito mais do que tudo isso. Esse é o nosso Jesus, diferente de todos os demais. Segunda aplicação, meus irmãos, é que quando o evangelho está em jogo, nós não devemos temer as consequências. Paulo não era inocente. Ele sabia que estava mexendo em vespeiro quando ele vai para uma cidade que é tanto um distrito romano quanto uma colônia romana. Ele não está em Jerusalém, e olha que Jerusalém já era inóspito. Ele não está na Galileia, onde toda a comunidade era aberta para Jesus. Ele está numa nação pagã, totalmente pagã, idólatra, cheia com seu panteão de deuses. Mas quando o evangelho está em jogo, nós não devemos temer as consequências, ainda que isso nos arraste para o meio da praça, ainda que isso nos jogue num cárcere, ainda que isso limite, tire de nós os nossos privilégios e direitos como cidadãos. O evangelho é prioridade das nossas vidas. Se o evangelho vai custar o seu emprego, se o evangelho vai custar os relacionamentos à sua volta, se o evangelho vai custar tudo que você tem, vale a pena ainda assim ignorar as consequências. Porque nada nos deu tanto benefício quanto esse evangelho. Nós estamos, às vezes, reconsiderando pregar o evangelho pelas suas consequências, temendo retaliação financeira, retaliação social, relacional, quando Jesus simplesmente nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos tirou de um caminhar a passos largos para o lago da morte, para a eternidade longe dele no inferno. Mas ele se humilhou, como diz Filipenses capítulo 2. Ele negou a si mesmo, vindo e se tornando em forma humana. Se humilhou para que através dele todos nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Precisamos nos lembrar que aquilo que rodeia as nossas circunstâncias terrenas são muito menores do que o resultado eterno que Jesus conquistou para nós. Então, quando o evangelho estiver em jogo, não tema as consequências. Dê a sua vida por Jesus, se isso for necessário. Dê o seu emprego por Jesus, se isso for necessário. Dê os seus relacionamentos a Jesus, se isso for necessário. Porque quando o evangelho está na jogada, nada tem um valor como ele. Nada tem um valor como ele. Jesus abriu mão de tudo para nos proporcionar o evangelho da sua graça. Então, quando o evangelho estiver em jogo, não tema as consequências. Vale a pena sofrer o que for por amor a Jesus Cristo. Os discípulos se alegravam nisso.
Quando eles eram lá açoitados, espancados, ofendidos, eles chegavam para a igreja e estavam felizes por serem considerados dignos de sofrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que esse também seja a nossa motivação e a nossa alegria. Terceira aplicação, meus irmãos, no sofrimento que nós passamos, nas prisões da nossa vida, orações precisam ser feitas e canções precisam ser cantadas. Sabe que quando a gente está sofrendo, uma das coisas que a gente mais faz é chorar. E chorar não é problema, não é pecado. Na Bíblia não diz assim, é pecador todo aquele que chorar. Não é. Mas o problema é que quando nós sofremos, muitas vezes nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, nós ficamos chatos, insuportáveis, quando as coisas não saem da maneira que a gente quer. Você acorda de mau humor, você não dá bom dia, você fecha a cara, você ignora as pessoas à sua volta. Tem gente lá no teu trabalho que pode falar assim, nossa, melhor ele ter ficado em casa. Mas é justamente quando nós estamos em situações como essa, que orações precisam ser feitas e canções precisam ser cantadas. Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos, de modo legítimo, para falar assim, Senhor, nós estamos pregando a tua palavra, nós não estamos negligenciando as consequências quando o evangelho está em jogo. Nós sabemos que o Senhor é autoridade máxima, e nós aqui nessas circunstâncias, pelo amor de Deus, Deus, que vergonha para o teu evangelho é ver um servo do Senhor sofrendo na prisão, ainda mais injustamente. Eles não estão se queixando, eles estão orando, eles estão cantando. E estão cantando de tal modo que as pessoas ao seu redor estão ouvindo. Isso é bonito demais, gente. Isso tem que trazer luz à maneira como nós enfrentamos as nossas lutas e os nossos sofrimentos. Faça o teste. Ao invés de murmurar, ore. Ao invés de reclamar, cante. Espero que a partir de amanhã seu cônjuge, sua família vai falar assim, ué, estranho, está cantando, está orando. A pessoa vai ter noção. Era o tanto de vontade que tinha de reclamar, questionar, murmurar. O grande pai da igreja, Tertuliano, ele dizia que não há dor nos pés ou sofrimento nas pernas daquele que tem a mente na eternidade. Paulo e Silas tinham as suas mentes na eternidade, de modo que a aflição nos seus pés e nas suas pernas era insignificante. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Quando você estiver num sofrimento, numa luta, cante, ore. Cante e ore. Independente se a prisão vai ser tomada por um terremoto. Sabe por quê? O mais legal é que quando nós olhamos esse texto, a gente sabe o que aconteceu. E talvez se a gente estivesse lá, sabendo que qualquer hora vai vir um terremoto e vai nos libertar poderosamente, legal, não tem problema. Mas Paulo e Silas não tinham nenhuma expectativa de que isso acontecesse. Talvez eles estivessem ali, bom, pode ser que a gente vá apodrecer nessa prisão. Pode ser que a gente nunca mais saia daqui. Pode ser que a gente nunca mais veja a igreja de Jerusalém. Pode ser que a gente nunca mais veja os nossos pares na pregação do evangelho. Não voltemos mais para Antioquia. Pode ser que nós não vejamos mais a luz do sol. Mas ainda assim vamos cantar e vamos orar. Eles não tinham garantia. Eles foram surpreendidos. E ainda mais interessante é que quando acontece o terremoto, o que a gente faria na primeira oportunidade? Daria no pé. Vazaria. Não ia ter ninguém para ser testemunha do carcereiro tirando a própria vida. Mas Paulo e Silas estão ali. E não ache, eu e você,
que os demais presos estavam ali por conta própria. Porque no texto não diz que eles eram igual Paulo e Silas. Mas tamanho impacto da vida de Paulo e Silas, que eles puxaram todo mundo. E os demais presos estiveram. Paulo diz, olha, todos nós estamos aqui. O fato de Deus ter mandado o terremoto não foi para que eles saíssem correndo da prisão. Foi para que aquela família pudesse ser impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós cantamos em meio ao sofrimento, quando nós oramos em meio ao sofrimento, pessoas ao nosso redor são impactadas com o Evangelho de Jesus Cristo. Em contrapartida também é verdade. Quando nós nos dizemos crentes e estamos reclamando, murmurando, de mau humor, sendo chatos, quem perde não é você. É o Evangelho que eu e você professamos. Quando nós estamos desejando mal, quando nós estamos questionando, as pessoas chegam, mas você não é crente? Ah, pois é, mas eu sou humano, eu não tenho sangue de barata. Bobagem, bobagem. Nós nos revestimos da nova natureza do Evangelho de Jesus Cristo. Isso muda, inclusive, como encaramos as circunstâncias das nossas vidas. Irmãos, e por fim, a quarta aplicação. Eu já entrei um pouquinho na terceira nisso. É que lutas e perseguições, elas redundam no avanço do Evangelho. Redundam no avanço do Evangelho. Não diz o texto que aquela jovem se converteu. O texto só diz que ela foi liberta. Mas não diz que ela se converteu como Lídia se converteu. Como outras pessoas se converteram. Mas, se não fosse aquela circunstância, Paulo e Silas não estariam presos. Se não estivessem presos, o carcereiro e sua família não seriam alcançados. Existem muitas lutas e perseguições na nossa vida, que ao invés de acharmos que isso é apenas retaliação do diabo, que é ele nos perseguindo, na verdade, é obra de Deus sendo manifestada para que, de alguma maneira, pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais um motivo para a gente não murmurar ou reclamar. Pode ser que esse seja o meio pelo qual Deus viu que seria a melhor estratégia para que alguém perto de você ouvisse o Evangelho de Jesus Cristo. Não perca essa percepção jamais. Que lutas e perseguições podem redundar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.